E caveira afirma pô na folha da bananeira, caveira. E caveira afirma pô na folha da bananeira. E caveira afirma ponto na folha da bananeira, caveira. E caveira afirma ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com dendê. E reza uma oração de trás pra frente, quem no fogo a chama ardente aquece Exu ao laroiê. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro, enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério, cada tumba tem mistério, seu feitiço tem axé. E caveira, afirma ponto na folha da bananeira, caveira. E caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Na calunga quando ele aparece, credo em cruz eu rezo prece pra Exu, dono da rua. Sinto a força deste momento e firmo meu... Então, nos conte quem é o senhor Exu Caveira. Não gosto muito de falar a meu respeito, mas alguma coisa assim, né? Eu sou um guardião, né? Na linha dos Caveira, que foi responsável, e só, desde muitas encarnações, eu acompanho essa moça aqui. Não é a primeira encarnação dela, que eu tô com ela. Há muitas e muitas encarnações. Eu sou responsável por ela. Pela orientação, pela vida dela, por libertar ela de muitas armadilhas. E a cada uma eu venho com ela. E verei por muitas outras encarnações. Até a completa evolução dela. Eu sou Exu Caveira. Laroiê. Temos uma lista de perguntas, então, que ela fez para nós lhe perguntarmos, para podermos levar o conhecimento a outras pessoas. Ela é curiosa, né? Então, saber a diferença entre orixá Exu e um Exu trabalhador. Não, boa. O orixá Exu, moça, ele é uma energia. Ele é uma força da natureza. Ele não é um ser que incorpora. Ele não é um ser que tem vida ativa na carne. Ele é uma energia da natureza. É um movimento. É uma conexão. É ele, essa energia, Exu, orixá, que nos rege e nos comanda, que faz com que todos os movimentos sejam feitos em todas as linhas dos guardiões, de todas as linhagens, de todos, não só da linha dos Exu Caveira. Essa é uma diferença. O Exu, em muitas linhagens, chamam o Exu Catiço. Nós somos trabalhadores. Trabalhadores de um lado da esquerda, né? A esquerda ela não vive sem a direita e a direita não vive sem a esquerda. Embora muitos contextos aí seja diante do conhecimento de cada religião,
tenha a forma de se expressar. Passamos por dores, por sofrimento, porque fomos e somos humanos. Tivemos uma vida na carne. Passamos por todas as dores, por todos os sofrimentos, por todas as situações que qualquer encarnado hoje vive na Terra. Então, tivemos um corpo de carne na existência terrena. Então, a diferença do orixá para nós é essa. Orixá não incorpora, orixá não tem, nunca teve, nunca terá corpo de carne. Nós somos seres que sim, tivemos uma vida na carne. E tem muitos que ainda estão passando por esse estágio para chegar à categoria de Exu. Compreende, moça? Sim. A diferença de um para o outro? Sim, deu para nós entender. Não, tá bom. Aqui ela também pergunta a diferença entre as oferendas de trabalho. O que vocês gostam de receber como oferenda, como vocês? Em que sentido as oferendas de trabalho? Uma oferenda para Exu, que diferença ela está se expressando no sentido de nós tem seres que gostam de fazer agrado para nós. Isso. Tá? Então a diferença de uma oferenda para um agrado, o que é? Nós não somos tanto dados a receber oferenda, entende, moça? Nós somos o quê? Tudo aquilo que nos é ofertado é usado em benefício daquele que está ofertando, entendeu? Então eles pensam que é um agrado para nós. Ficamos lisonjeados ou gostamos de receber, mas nós usamos tudo aquilo que é nos doado, né, como se fosse um agrado, e manipulamos, mexemos com aquela energia para beneficiar aquele que está ofertando. Esse é uma diferença do que talvez ela queira dizer, falar de um trabalho em prol de alguém. É diferente. Entendeu? Então, às vezes, precisamos de outras coisas, outros aparatos para fazer algum tipo de trabalho, para desmanchar um trabalho um pouco mais pesado. Aí é solicitado algo a mais. Às vezes um bife, né? Uma pimenta, um marafo, né? Também precisamos. Então, depende de cada trabalho. Depende da situação que tem que ser atuado. Onde também é atuado esse trabalho. Às vezes precisa ser atuado na calunga grande, às vezes precisa ser atuado na calunga pequena, às vezes precisamos de um cruzeiro, entendeu, moça? Isso depende de cada trabalho que tem que ser feito ou desfeito em benefício de alguém. Então é por isso que é somente numa consulta com um de nós que é determinado o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Mas já lhe digo que não é nada que tem que muitos aí inventam algumas histórias aí que não condiz com a realidade nossa, né? Às vezes um charuto, um marafo, um uísque, vamos supor aí, uma pequena oferenda é suficiente para quebrar um trabalho. Não tem que fazer aquele trabalho, moça, de matar um 4 patas, de matar 2 patas. Não precisamos disso para quebrar um trabalho. Isso é ilusão de muitos que ainda vivem nas crenças antigas. Entendi. Uma explicação para nós sobre o que são e a diferença entre Egum Quiumba, um zombeteiro e um mago negro. Oh.
uma diferença. Um quiumba. Vamos começar pelo Egum. O Egum, eu sou um Egum. Vamos, né? Eu tive vida, eu tive uma carne, eu tive um corpo. Eu passei pro outro lado da vida, eu virei um Egum. Então cada um que passa pro outro lado da vida vira um Egum. Então todos os que desencarnam são Eguns. Aí a diferença de graduação de Egum também. Tem uns Eguns que ficam vagando, perdido, sem direção, entendeu? Ficam nos seios familiares, né? Vêm pro chão, né? Onde eles conviveram, e ali eles causam inconscientemente um tipo de obsessão. Tá, irmãos? Eguns sem esclarecimento, Eguns sem conhecimento, esses são fáceis de serem tratados, orientados, recolhidos, com amor, com respeito, né? E essa é a diferença do Egum pro Quiumba. O Quiumba é um ser extremamente trevoso. Um ser extremamente maldoso, moça. Do mal mesmo. Ele faz o mal por sentir prazer em fazer o mal. Esse Quiumba, ele destrói vidas. Ele faz o mal pelo prazer. E aí, nós somos confundido com eles. É, moça? Confunde. Né? Por isso que tem a visão do Exu, que o Exu é do mal. Nós não somos do mal. É que muitos falam que Exu é o diabo, né? Isso foi um secretismo da igreja. Né? Quem implantou isso foi religião. Nós não somos o mal. Nós nunca fizemos o mal. Nós devolvemos a justiça quando um inocente está sendo injustiçado. Quando alguém que está sendo prejudicado. Aí nós fizemos a justiça. E às vezes tem uma permissão de devolver aquele mal. Entende, moça? Sim. Aí uma diferença. Ah, mas como saber que é inocente? Nós temos a ficha e um meio de saber da vida pré-existente de cada ser. Aonde podemos atuar. O que podemos fazer. Entende, moça? Sim. Então, essa invenção aí, que o Exu é o diabo, eu lhe digo que o diabo é o ser humano. Ele é o Exu. Porque quem fez o mal e quem faz o mal é eles. É eles que preparam as armadilhas. É eles que, por inveja, por ciúme, destroem vidas. E aí usam o nome do Exu. Alguém tinha que levar o nome do demônio, né? E aí a igreja achou muito cômoda ter um Deus e ter um diabo. E aí colocaram nós na categoria do diabo. E um zombeteiro? Um zombeteiro é aquele que se infiltra. É aquele ser que ele vem sorrateiro, que ele vem se passando por um ser bonzinho, né? Ele se aproxima do médium, com boas intenções numa consulta, vem insuflando no ouvido do médium algumas coisas boas de início, para o médium baixar a guarda, para o médium largar a prudência. Ele vem conduzindo ali, entendeu? Nos primeiros tempos fazendo coisas pequenas, boas, para ganhar a confiança do médium. E esse zombeteiro vai com calma, minando o tempo, minando aos poucos. Então uma diferença também do zombeteiro pro Quiumba é essa. O Quiumba, ele se manifesta como ele é. Ele odeia a humanidade. Ele destrói pelo prazer de destruir. Também Quiumba também foi um ser humano. Também é. Então ele vai se infiltrando o zombeteiro aos poucos, né? Ganhando a confiança do médium. E com o tempo ele vai ali, ó, né? Introduzindo a maldade. E aí se infiltra em toda a vida daqueles que ele quer destruir. Esse
ele é muito sutil no agir. E o médium se ilude, achando que está fazendo bem. Está prejudicando, aí ele diz que também isso é a justiça, vai devolver. Nós temos, sim, a permissão de devolver algumas coisas, conhecendo a vida pregressa daquele filho que está sendo atingido e até onde podemos agir. O Quiumba e os Zimbeteiro não. Eles não respeitam livre-arbítrio. Eles destroem, eles minam as forças do ser humano. Essa é a diferença de um para o outro. E o Mago Negro? O Mago Negro age nas sombras. Ele estuda, estuda, estuda. Muito. Sabemos. Ele já era um bruxo em vida e ele se torna mais esperto depois do desencarne, porque ele não tem pressa. E ele usa os Quiumba, ele usa os Zimbeteiro, que são escravos dele, para agir aonde ele precisa agir, como ele precisa agir. Então o Mago Negro, ele tem um domínio sobre muitos outros espíritos para agir, também para destruir a humanidade, por vingança, por ódio, por qualquer desabor que ele vivenciou também na sua existência. E ele continua no baixo astral, fazendo todo tipo de maldade. E fazem contra a própria humanidade, muitas vezes sem precisar da mão de um pai de santo. Quando eles se vinculam a um pai de santo, é pior ainda. E quando acontece algum trabalho, como uma mediúnica, por exemplo, quem é que faz o recolhimento dos quiumbas? Os boiadeiros, moça. Quem veio recolher, nós estamos presentes. Né? Nós estamos presentes. Mas os responsáveis são os boiadeiros. Ágeis, rápido com seus laços. Nós trabalhamos em parceria, vamos dizer assim. Trabalhamos em conjunto. Entende, moça? E aí, o que é essa diferença aí, já vou lhe dizer. Nessas mediúnicas, ele vem os Quiumba. A senhora sabe? Os Quiumba que atuam. Porque eles vêm sempre junto para minar, né, as forças do ser humano. Eles também têm o conhecimento dos inimigos. Muitos deles são inimigos daquele ser que está sendo, vamos dizer assim, vítima daquela obsessão. É o que vocês aqui na Terra chamam de obsessão complexa. Né? Eles usam também junto com os Zimbeteiro, preparam longas armadilhas. Enquanto um age rápido, o outro vai minando as forças, por eles não terem pressa. Diferença, como já lhe disse, o Quiumba, ele age rápido, por ódio, quer destruir, causa assassinatos, acidentes, mortes por doença. O Mago Negro é rei em produzir doença no corpo humano. Sabia disso, moça? Não sabia. O Mago Negro, ele atua muito bem nessas forças aí, de destruir o corpo físico. Dentro da magia que ele produz no baixo umbral. Então, essa é uma parte em que eles atuam tudo praticamente, todos em conjunto. Cada um fazendo uma parte para destruir. E aí, quem vem ajudar a equipe são os boiadeiros. E a diferença é que um Egum, né, que é um espírito obsessor, de obsessão simples, ele é doutrinado, esclarecido. Às vezes levamos para mostrar para ele que ele não tem mais o corpo de carne, porque tem muitos que não estão tendo esse conhecimento. Se sentem vivos, né? Muito vivos. Então,
nós levamos, conversamos, mostramos, e aí fica fácil deles aceitarem. O quiumba não. O quiumba tem que ser preso. Sabia, moça? Então os boiadeiros também entram com seus laços, prende, passa para nós e nós fizemos o resto. Entendi. Eles não podem ver misericórdia. Até eles saírem dessa graduação. Além do cemitério, onde os caveiras trabalham? Aonde eles são solicitados, tanto os caveiras, toda a linha dos caveiras, masculino e feminino. Atuam nos hospitais, atuam em asilos, atuam em manicômios, aonde tem, nós também somos especialistas em devolver a saúde do corpo físico quando esse ser tem merecimento. Então aquilo que muitas vezes o mago negro introduz, através da magia, através de chip, através de implante, de muitos outros armamentos desconhecidos pela humanidade, nós também temos a nossa especialidade de retirar. Somos cirúrgicos, atuamos dentro de todo o campo de um hospital, dentro de UTIs, trazendo muitas almas de volta ao corpo, que já está ali na linhagem do desencarne, através de um trabalho desse, através de uma magia, através de um implante, né? Através desses armamentos e aparatos que é usado pelos magos negros. Então atuamos nessas linhas, não atuamos só na Calunga. Atuamos aonde somos requisitados. E aonde tiver um chão que alguém pedir socorro para nós ali estaremos para ajudar. Gratidão por isso. Como o senhor então já acompanha essa moça em muitas vidas, com certeza que o senhor viria trabalhar com ela. Mas o trabalho que ela tem é bastante grande, né? O compromisso dela é bastante grande, né? É muito. Por isso que estamos aqui. A responsabilidade dessa moça veio desde da tenridade, mas pelas doutrinas, né? Que é imposta muitas vezes, desviam muitos seres com boa mediunidade, não falo só dela, que tentaram desviar a alma dela por muito e muito tempo. Mas teve um guardião encarnado que mesmo inconscientemente a libertou e a conduziu para ela chegar onde ela chegou hoje e nos aceitar. Porque no início, você conhece já a história minha com ela. Ela não aceitava, mas não é que é falta de conhecimento, medo, porque também na religião que a família vinha desde muitas eras, nós somos o diabo. E ela tinha esse medo, desesperado do diabo, de ceder. É uma consciência, né? O diabo é uma consciência, mas que ela está aí no ser humano, moça. Ela está aí no ser humano, né? Todo ser humano que pende para a maldade, que preza, salientando o ego, o orgulho, a arrogância, a prepotência, nós também atuamos nisso aí, moça. Baixar o orgulho, o ego, cortando e mostrando para os filhos que a arrogância, a prepotência, aquilo que se acha melhor que o outro, não vale nada, porque quando vira a caveira, né? Quando vira isso, vão todos para o mesmo buraco. Todos para o mesmo lugar. Ali, ó, naquele buraco, acaba tudo. Tudo que o plano material propõe. E aí começa a verdadeira vida. Aí vai começar, segundo aquilo que plantou, segundo aquilo que semeou, a colheita. Tem muitos seres humanos desinformados. Tem muitos seres humanos que ainda usam é o que mais usam,
da mentira, da ilusão, do medo, da imposição, para humilhar, para destruir, para se achar poderoso. E poderoso só tem um. E a senhora sabe de quem eu estou falando. Esse é poderoso, que comanda o universo, que dita as leis e que segue quem quer. Mas também não é ele que castiga. Ele deixa o livre-arbítrio de cada um para saber as escolhas que faz e pagar pelas escolhas que faz se essas escolhas forem erradas. E como hoje um Exu escolhe um médium para vir a trabalhar? Como que acontece essa... Eu vou lhe dizer uma coisa. A minha linhagem, a minha linha, a linha dos Caveira, somos muito seletivos. Somos muito seletivos. Nós não escolhemos qualquer médium, embora tenha médium que diz que trabalha com a linha dos Caveira. Mas muitos trabalham com quiumba e dizem que é caveira. Porque nós escolhemos os nossos médiuns a dedo e só aparecemos para eles quando eles estão preparados. Quando realmente eles estão ali para assumir verdadeiramente a lição. Porque nós não vemos nenhum Exu falar a verdade de qualquer linha. Vem para barganhar, primeiramente, porque usam muito Exu dizendo que o Exu está barganhando. É mentira. Nenhum Exu precisa de barganha. Agora o quiumba, sim, o quiumba precisa de barganha. O egum do mal, o obsessor maldoso, precisa de barganha, porque ele precisa do alimento. Ele ainda está conectado com as coisas aqui do material. O Exu de verdade, não precisa se vender. E ele não é comprado. E nós, a linha dos guardiões Exu, Caveira, selecionamos muito bem, escolhemos muito bem os nossos médios. E não somos para brincar, como tem ser que vem brincar com os Caveira. Eles vão ter depois a resposta. Aliás, como eu disse mais uma vez, nenhum Exu de linhagem nenhuma vem para querer fazer trato com o encarnado, para se vender para encarnado, para ser humilhado por encarnado. Porque tem médium que é tão arrogante, que é tão prepotente, que acha que nos compra com um ebó, que nos compra com uma oferenda no cemitério ou numa encruzilhada, que acha que dando uma garrafa de cachaça, 1 litro de uísque, nós vamos se vender. Não. Jamais. Nós não somos seres comprados, moça. E é um equívoco muito grande com os guardiões, em geral, né? Com a linhagem em geral de guardiões. O Exu se vinga? Não, ele não se vinga. Ele faz justiça. Quando ele é ordenado a devolver a lei do retorno para quem merece. Entendeu, moça? Sim. E um recado para um médium, para os médiums que estejam trabalhando, desenvolvendo, buscando essa conexão. O médium que está trabalhando e que está buscando evolução, primeiramente, conhecimento e estudo. Quer conhecer, estude. Procure um local sério. Procure um local realmente digno. Questione, analise, frequente. Busca o conhecimento. Não se filie às falanges das trevas. Tire e se despoje da prepotência, da arrogância, do orgulho, porque muitos nos usam. Somos irreverentes. Em muitos casos, em muitos guardiões, sim. Gostamos às vezes de uma boa gargalhada, de nos divertir também, gostamos. Mas nós não somos brinquedo
e não estamos à disposição e à mercê do ser encarnado. Pode ter certeza disso, moça. Quanto equívoco. Se soubesse, médiuns, o quão compromisso tu tem tanto com a direita quanto com a esquerda. Porque nós não somos trevas. Nós agimos. Traz uma energia pesada, sim, porque nos locais aonde precisamos atuar são densos. Precisamos muitas vezes usar de muitos disfarces para poder adentrar em zonas que jamais um ser humano vai conseguir cogitar ou pensar, para recolher seres que já pagaram pelo que tinham que pagar. Só que chegou a hora da libertação deles. Então, moça, o médium que quer se preparar para trabalhar com um guardião ou com um guardiã, muito fácil dizer, eu tenho a minha pombagira, eu tenho meu Exu. É fácil dizer. Vamos ver na hora de provar e mostrar o trabalho dele como guardião. Chá, Exu tem raiva. Exu não gosta do encarnado. Exu não gosta de criança. Não é assim que fala, moça? Sim. Exu detesta criança. Não. Exu trabalha com os mirins. Exu trabalha em perfeita harmonia com esses pequenos que podem adentrar em lugares que nós muitas vezes não podemos adentrar por algum motivo ou outro. Eles servem perfeitamente. Por isso temos também a falange dos Exu Caveirinha, né? Que preferiram estar e ficarmos no estágio de criança para nos auxiliar. Então, quando virem com certas falácias, porque meu Exu, se tu fizer alguma coisa, meu Exu vai te pegar. É capaz dele pegar o médio dele, que está impondo medo e desrespeitando a doutrina sagrada. Então, trabalhamos em conexão. Por isso que a Umbanda tem a esquerda. É por isso que a Umbanda que não tem a esquerda não é Umbanda. E quando dizerem que nós somos demônio, lembre-se que muitos de nós somos caveiras e fomos assassinados e queimados vivos em nome do que eles chamavam que era Deus de justiça. Uma mentira e um engano por poder temporal, porque eles não aceitavam não a evolução e aquilo que não fosse a lei que eles criavam. Por isso, moça, para trabalhar com um de nós, ou para trabalhar com qualquer guardião e qualquer guardiã, tem que ter respeito, tem que buscar conhecimento, tem que estudar como funciona essa lei, como funciona essa energia. Entende, moça? Não é uma coisa fácil, não é. Eu preparei essa moça depois dela encarnada durante uma vida, praticamente uma vida toda. Porque ela só aceitou a trabalhar comigo há poucos anos atrás. Depois, não porque ela tinha, a parte do medo foi o momento em que ela me enxergou. O que é plenamente aceitável. Não é fácil enxergar uma caveira, né? Então eu fui preparando ela. Eu fui me mostrando para ela aos poucos, para que ela perdesse o medo de mim. E quando eu cheguei, moça, eu cheguei leve. Eu cheguei a sutileza. Peguei ela inesperadamente. Sem mesmo ela saber que era eu. Então, moça, é assim que os guardiões agem na vida. E sempre entender que quando alguém é designado por um Exu ou uma Exu feminina, já tem uma conexão antes de encarnar.
É todos? Não, não é todos. Todos têm, mas nem todos é para trabalho, entende, moça? Cada ser que renasce é guarnecido por um Exu e por uma Senhora Pombagira. Cada ser. Mas nem todos vêm para trabalho. Alguns vêm para guarnecer a trajetória encarnatória na vida, sugerindo bons pensamentos, boas atitudes, protegendo nas estradas da vida, se apresentando, e isso quando estão conectados, moça. Quando estão conectados, quando tem esse merecimento, quando pende para a maldade, só nos resta cruzar os braços daí e não poder agir, porque daí somos impedidos, porque aquela pessoa está buscando as trevas, pelo ódio, pela raiva, pela malícia, pela maldade, pela inveja, pela incapacidade de não querer evoluir, incapaz de pensar que pode evoluir, que pode ser um ser humano, uma pessoa, como vocês dizem aqui, bom. Entende, moça? Aí quando tem alguém, a inveja corrói como a ferrugem, a alma desse ser. E ele daí age nas escuras, trai. É quando um amigo trai um amigo. É quando um familiar trai um familiar. E isso está num contexto, moça, dentro de um seio familiar, dentro da união de um conjunto, moça, de amizade. Porque ninguém vai fazer o mal a você se não te conhece, correto? Quem vai te fazer o mal é quem te conhece. Então tu não espere um inimigo desconhecido, sim, mas aquele que muitas vezes convive no teu dia a dia, está ali com você, te sondando, te observando, tuas atitudes, teu palavreado, se fazendo de ser o teu melhor amigo, tua melhor amiga, e às vezes é até um familiar que veio para poder evoluir com você, mas não aceita e deixa a maldade tomar conta. Entende, moça? Nunca espere o mal de desconhecido. E sim, sempre de alguém que está ali no trilho com você e que você confia. E para o médium, então, quando ele vem para trabalho como guardião ou como uma senhora pombagira, como que ele pode vir a entender, se conectar? Desenvolvendo, participando ativamente de um trabalho, tendo no coração e na mente a vontade de evoluir, se despojando de todo o orgulho, de toda a arrogância, como já falei, buscar, porque ninguém aprende se não for direcionado. É como a criança que é levado pela primeira vez na escola, que não sabe ler nem escrever, né, moça? Sim. E ali, o passo a passo, vai aprendendo. Nas lides espirituais não é diferente. Por mais que todo ser reencarnante traz conhecimento das vidas anteriores no seu ori, aqui. Mas ela está ali, apagada. Aí, através do estudo, do conhecimento, do desenvolvimento, né, dos pontos cantados dentro de uma terreira, dentro de alguém com honestidade suficiente, sem ilusão, sem vir mentir, sem enganar, sem querer usurpar, de tirar do médium iniciante a parte financeira, que é a primeira coisa que muitos fazem, tem que pagar, né, moça, não é assim? Aí para uma terreira tem que pagar as obrigações. Não é assim. Isso aí foi uma das coisas que o homem inventou para poder angariar fundo e ganhar ali o pataco,
sem precisar trabalhar, dos incautos, daqueles que não têm conhecimento. Ah, mas, senhor, um chão, uma terreira, precisa dessa parte do pataco para poder ter. Precisa, mas não explorando, não mentindo, não enganando, trabalhando em cima da honestidade e fazendo com que cada médium entenda que ele tem obrigação consigo, com suas entidades, com o local onde ele se filiou. Ele tem obrigação. Então ele precisa sim se despojar, mas não com exploração, não tirando dele aquilo que ele não tem para ele, para sua sobrevivência. Ele pode, quanto mais ele fizer de coração, ter bondade, quanto mais ele despojar daquele pataco para ajudar o chão aonde ele está, porque precisa, mais ele vai ganhar. Porque tudo aquilo que é feito com negação, né, com a mão fechada, menos ele vai ter. Então essa é a consciência de você evoluir com o amor, com o entendimento, sabendo que se você filiou a algum local, você precisa sim se despojar, não só do teu tempo, mas daquele pataco para poder ajudar aquele ambiente, porque é necessário, mas não para alimentar um chefe, né, encarnado, para viver a boa vida explorando os seus filhos. Entende o que eu estou dizendo, moça? Sim. Fazendo a exploração e mentindo, e dizendo que o Exu está cobrando, dizendo que as suas entidades precisam se alimentar. Nós não precisamos de alimento, moça. Nós não precisamos. Exu nenhum. Nenhum ser que está dentro da luz precisa de alimento. O que ele precisa é de manipular uma água. Aqui está uma água. Manipular isso, usando aqui, é uma manipulação em benefício daquele filho que está precisando. Entendeu, moça? Nós não sentimos fome. Nós não sentimos sede. Essa história de alimentar Exu é mentira. É mentira. Exu não precisa de alimento. Exu precisa, sim, de aparatos, muitas vezes, para quebrar um trabalho, para beneficiar alguém, mas jamais para si. Qual seria a nossa evolução, moça? De qualquer Exu de falange, que pertence, que não seja quiumba, se fazendo passar por Exu, fingindo ser um Exu, moça. Eles se precisam, porque eles barganham, eles fazem troca de favores, eles se vendem, esse se vende. Quando alguém chegar diante da senhora, ele exigir coisas, tome cuidado, porque nenhum Exu, nenhuma pombagira vai lhe exigir aquilo que a senhora não pode dar, que aquilo que a senhora não tem. Nenhum. Sabia disso, moça? Agora, o quiumba, ele vai. Ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, ele não quer saber. Ele vai se impor pelo medo, ele vai se impor colocando na mente daquele ser, até mesmo do médium, moça, exigindo coisas, às vezes até quase que impossível. Então, esse é o cuidado. Se você ter conhecimento, se você estudar, se você se conectar com a luz, se você tirar todas as picuinhas, né, aos poucos, porque não é de uma hora para outra, moça, você vai evoluindo e nós vamos cada vez se aproximando mais, protegendo. Essa moça já sofreu várias tentativas de desencarne. Várias, moça. Mas ela honra o trabalho que ela faz. E muitos demos oportunidade. Evolui quem quer. E evolui quem é inteligente, moça. Evolui. Agora, vão continuar usando o nosso nome? Vão. Vão continuar nos demonizando? Vão. Vão continuar barganhando em nosso nome? Vão. Agora, quando buscam conhecimento, tendo uma clareza, não vão cair nas armadilhas. Quem tem inteligência, quem busca o conhecimento, até mesmo nas passagens, né, do Evangelho, porque tem uma história que é muito mal falada, que Exu odeia a Bíblia. Que Exu odeia. Isso aqui
É um aparato que mostra, sabe o que, moça? O sacrifício, o engano e a mentira que muitas religiões usam e que nos enganaram também por algum tempo, usando-nos para usurpar, para assassinar, para tirar, para despojar, para violentar, porque era um nome que para nós, para muitos de nós, a minha falange era sagrado. Mostra o sacrifício, a dor daquele mestre que desceu das excelsis se sacrificando. E é por isso que eu uso isso. É por isso que eu uso esse rosário, moça. Para cada vez mais me lembrar do sacrifício dele. E para ajudar quem está enlameado, quem está enrolado nas armadilhas. É por isso que eu uso isso. Entende, moça? Então saber que existe nesse mundo a história tenebrosa de usarem a religião, usarem o nome do mestre maior, moça, para amedrontar, para matar, para tirar do outro os bens material, usando o sagrado. E cada vez que eu estou com isso, eu me lembro disso, para que eu nunca me esqueça daquilo que sofri, daquilo que padeci e por quanto tempo eu fui enganado. Entende, moça? Isso representa o peso da iniquidade humana, da maldade humana, do ódio pela luz. Isso representa. Moça, tu pode me dar um papel aqui que eu estou limpando essa moça aqui toda vez que eu faço. Eu preciso disso. Tu está entendendo o que eu estou dizendo, moça? Nunca, nem a senhora mesmo me perguntou por que eu uso rosário. Agora está sabendo por que eu uso. Nem essa moça sabe, porque ela olhava para esse rosário e ela ficava pensando, será que ele foi padre? Eu fui usado. Não fui padre. Eu fui usado em nome de uma cruz, né? Usado em nome de uma religião para extorquir, matar, assassinar, em nome de uma religião. Eu não fui padre, moça, mas eu carrego isso como lembrete e me ajuda a desenrolar a vida daquele que também está caindo nas armadilhas. Entende, moça? Agora a senhora está sabendo, e essa moça vai saber, porque ela sempre pensava o porquê desse rosário. Ela achava que eu era padre. Na imaginação dela eu era um padre. Eu não sou padre. Porque eu, tanto quanto ela, passamos pelo martírio de ser incinerado vivo por bruxaria, sem nunca ter sido um bruxo e sem ela nunca ter sido uma bruxa. E a versão que ela tem no íntimo dela, dessa religião que representa isso, é reminiscência desse passado, moça. Entende? Da mentira, do engano, de usar de uma artimanha e de uma dor. Eu, quando eu não quis mais usar, e quando a minha consciência acendeu para um entendimento, eu fui traído e assassinado como herege. Entende, moça? E é por isso que isso aqui, quando resolvi e tive a permissão, desde muitas eras, eu usei para me lembrar de um tempo tenebroso e poder, moça, recolher e ajudar todos aqueles que no lerdo engano de uma ilusão eu destruí. Paguei, sofri, vaguei, odiei, sim, me senti injustiçado por muito tempo, moça. Você tinha perguntado no início, né? Um pouco da minha história. Então eu estou lhe contando um pouco da minha história. A história que nem essa moça sabe. Está aqui. Entende, moça? E isso é para me lembrar. E eu resgatar todos aqueles que vêm ao longo dos séculos,
Porque tudo que eu fiz, moça, e tudo aquilo que qualquer ser humano faz, até mesmo no pensamento, não pensa que fica impune. Não pensa que não paga, que não tenha que fazer a colheita de toda a semeadura que tu fez. Toda vez que você, ser humano, que ainda está encarnado, olhar com maldade para alguém, não ter compaixão, ter inveja, ciúmes, lembre-se que é uma semente que tu está colocando no sulco da terra. E você vai ter que, ela vai germinar. E você vai ter que colher. Então tu lembra, isso foi a lembrança que eu trago de um tempo que marcou e está marcando ainda por vários séculos a minha existência espiritual. E ainda carrego essa dor. Não pense que não, mas séculos e séculos. Muito tempo, né? Agi iludido por uma doutrina que hoje está mais suave, mas naquela época era sanguinária. Hoje tem um outro tempo, um outro modo de tortura, moça. Outro modo de tortura que certas religiões estão usando. Não condeno a religião, condeno o ser dentro da religião. Entende? E aonde eu puder evitar a injustiça, moça. Não só eu, muitos de nós que padecemos, muitos caveira. Cada um com sua história. A minha história é essa. Parte da minha história. Aonde tem um. E eu puder salvar das garras da ignorância, da mentira e da ilusão, ali eu vou estar, moça. Independente de eu estar aqui, trabalhando, sendo guardião dessa, que faz parte do meu quadro ancestral, que vem desde muitos e muitos séculos. Há muitas encarnações. Já tivemos juntos, moça. Não só como familiar, mas como parceiros. Essa moça teve mais encarnação masculina do que uma encarnação feminina. E um médium, seu Caveira, vindo a se desenvolver e trabalhar com uma pombagira, no meio do caminho, se ele acabar se perdendo, esse tu e essa pombagira também podem... Vão se afastar dele. Vão se afastar, vão tentar. Né? Nenhum de nós, nenhum de qualquer linhagem de Exu e de pombagira desiste com facilidade, moça. Mas eles vão respeitar. Cada guardião de cada médium vai fazer de tudo para resgatar, moça. Mas quando ele não quer buscar a evolução, e principalmente quando está conhecendo essa evolução, já tem uma noção dessa evolução, mais ele vai padecer. Mais ele vai sofrer dentro do íntimo dele. Quanto mais arrogância ele tiver, mais ele vai sofrer. Não é nós que castigamos. Não. Nós não temos essa... Poderíamos se fôssemos seres das trevas. Mas nós não vamos, não é nós. Nós às vezes precisamos dobrar o médium para ensinar a humildade. Mas quando ele não aprende pela humildade, nós se afastamos. E aí cabe a ele e os Tiumba que ele vai permitir entrar na vida dele, se fazendo passar por um de nós. Porque ele vai estar iludido. E ele sabe, ele sempre vai saber que ele está sendo enganado, mas o orgulho e a prepotência, moça, não deixa ele admitir. Ou ela admitir, entendeu, moça? Todo o médium tem sensibilidade e sabe quando ele está agindo errado e sabe quando a coisa está certa. Porque tem isso aqui que chama de consciência. E ela vai cobrar. Ela cobra. E como cobra? Então ele se desviou, principalmente quando ele está tendo um conhecimento, é porque ele não se deixou realmente se conduzir pelo seu guardião ou pela sua guardiã. Porque um guardião e uma guardiã é amor, é responsabilidade, é esclarecimento. Mas quando o ser humano não quer se dobrar,
ele arca as consequências dos atos que ele está praticando. E aí, se um dia ele se emendar, o dia que ele estiver de 4 pés arrastando o nariz do chão e ele pedir por clemência e pedir por misericórdia, com certeza o guardião ou a guardiã virá e vai levantá-lo. Mas aí ele vai ter que fazer tudo de novo, recomeçar, entende, moça? Então o médium que quer ter consciência, responsabilidade, vai fazer a coisa certa. Porque tem muitos que têm obrigação kármica com a linha da esquerda e não querem aceitar, moça. Ah, pensa que eles não vão ficar impunes? Eles não vão. Eles vão ter que voltar e recomeçar aquilo que eles não quiseram terminar ou que eles nem quiseram começar. Entende? Aquele que fica dando ou para ou dá um passo para trás, acha que nós não temos importância. Tem muitos médiums, até mesmo aqui dentro dessa terreira, que nos tratam como querem, do jeito que querem. Nós deixamos, né? Nós deixamos. Nos tratam como seres inferiores. Você sabia, moça? Tem médiuns, não só daqui dessa terreira, como de muitas em terreira. Eu respeito o Exu. Mas quando chega a hora real e que nós queremos se aproximar, eu falo no geral, tá, moça? Nos trancam, né? Acho que não é preciso. Quando pedimos uma roupagem, acha que não é importante. Isso aqui protege o médium. Isso aqui protege o médium. Isso aqui protege o médium. Entende, moça? Mas não acham importante. Acham que nós temos vício. Acho que isso aqui é vício. Isso aqui não é vício. Isso aqui é manipulação energética. No início, eu tive dificuldade. Porque essa moça, ela tem os pontos fracos dela, né? E aqui é um dos pontos fracos dela. Um dos que eu gosto muito de afetar. Então temos que às vezes levar algum tempo. Mas como aqui o tempo urgiu, né? É um trabalho diferente. Eu não pude limpar a moça devidamente. Então durante o trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou limpando. E é por isso que eu lhe pedi isso aqui, ó. E é por isso que a cada sessão eu peço. Não sei se a senhora já tem por hábito sempre ter perto. Porque é uma limpeza que eu produzo nessa moça com isso aqui. Tirando através da narina esquerda dela. Observe. Eu aflocho tudo que é miasma aqui, moça. Se quiser, pode me trazer mais. Que é o que eu faço e é o meio que eu aproveito, moça. De tirar a podridão que energeticamente é colocado nessa moça. Sabia disso, moça? Ela nem sabe disso. Ela nem imagina. Muito obrigado, moça. Então é o jeito que eu uso para poder ir limpando. Trabalho com a esquerda, eu vou tirar pelo lado esquerdo. O trabalho da direita é outro. Entende, moça? Quando acontecer com uma de vocês aí, já sabe. Então assim, ó, humildade. Sem arrogância. E sem se acharem dono. Quando dizem, meu Exu, é minha pombageira. Nós não somos de ninguém, moça. Nós não somos de ninguém. Nós assumimos compromisso com o médium antes da encarnação dele. É mostrado tudo que ele tem que vir assumir conosco. Aí chegam aqui, dão para trás, a maioria. Muitos são fracos. E não se iludam. Eu não tenho Exu. Tem. Pode não ser para desempenhar uma função na incorporação. Mas nós não precisamos da incorporação muitas vezes para agir, para atuar, moça. Nenhuma entidade. Quando o médium não é de incorporação. Nós usamos da energia, nós usamos do ectoplasma dele, do ectoplasma da planta. Nós usamos, nós aproximamos e nós tiramos aquilo que é necessário para manipular. Entende, moça? Agora, aqueles que acham que vêm usar, né? Tem médiuns que usam de nós para se aproximar,
para usurpar, para mentir, para seduzir. Não é nós, moça. Nós não precisamos disso. Não mais. Temos uma energia de amor, temos muitos ainda trabalhando com suas companheiras, é uma energia diferente. Muitas vezes usamos da energia do chakra básico, que é a energia sexual, e é por isso que é orientado a um ser que está num compromisso não ter relações sexuais antes de um trabalho. Entende, moça? Tu não está perguntando isso, mas estamos aqui num diálogo de o quê? De orientação. É pedido. Também é pedido sempre no trabalho que não se alimente da carne vermelha, não é, moça? Sim. Aí vem dizer que nós precisamos de alimento de podridão, que nós tratam como se fosse lixo, escória, que precisamos de sangue podre. Quem precisa disso não é nós, moça. Então aqui eu estou desfazendo as mentiras. Aqui eu estou desfazendo as ilusões. Aqui eu estou trazendo uma realidade que nunca precisamos. Aquele que chega numa encruzilhada lá, dá um pouco para pombagira, vou ali, vou largar pro santo, vou largar pro capeta. Nunca para nós. E muito menos para um santo. Então, tirem também essa ilusão, nossa, de achar que nós temos que ir lá rastejar. Quem tem que ir lá rastejar, comer podridão, numa encruzilhada não é nós, tá? Outra coisa, pegar um animal, matar, entregar tudo e largar lá um monte de 2 patas, matam 4 patas. Por que não aproveitam dessa matança para alimentar bocas famintas? Ah? Por quê? Porque quando precisamos manipular um ectoplasma de um sangue, nossa, é um pouquinho, entende? Não é a carne que nós vamos querer. Aquilo serve para quem tem inteligência, quem realmente é alguém que está trabalhando em nome da luz, usaria desses animais, tiraria o que precisa para trabalhar e alimentaria muitas bocas famintas, moça. É isso que não fazem. Por quê? Porque é o desconhecimento, é a mentira, é a ilusão trazida de eras e eras remotas, aonde era feito e ainda continua nessas terras de hoje, sacrifício humano, trocaram, mas muitos ainda estão fazendo, moça. E aí mata o animal. E aí jogam nos encruzilhadas achando que é pro Exu e que o Exu vai lá comer. Doce ilusão. Pobres seres quando passar por lado de lá. Aí eles vão estar diante de nós. Aí começa a verdadeira justiça. A verdadeira disciplina. E aí começa o tempo que ele vai ter que passar pela lição que ele teve oportunidade e não quis. Tiver mais alguma pergunta, moça? Seu Caveira, sobre esse chão que essa sua é responsável aqui, sobre esse tempo que hoje estamos, o trabalho que é aqui desenvolvido. O que tem, moça? O que tu quer saber sobre o trabalho desenvolvido? No geral? No geral, para que as pessoas possam ouvir do Senhor Exu realmente o que acontece aqui dentro, o quanto ajuda as pessoas, inclusive para as pessoas que tenham medo, né? Muito. Desmistificar isso mesmo, né, mano? Tem gente que ainda está trazendo arraigada as crenças religiosas, as imposição de um ser humano que colocou no sagrado a mentira, a ilusão, para justamente trazer o ser ali, ó, algemado, se impondo sob ele. Aqui, moça, é a luz que trabalha em qualquer local decente, que trabalha não só os Exus. Aqui nesse local foi escolhido ser trabalhado com a esquerda. Dentro da Umbanda ela é trabalhada à esquerda. Embora tenha uns que inventam uma Umbanda que não pode, não, é proibido trabalhar com a esquerda. Não existe a Umbanda sem a esquerda, moça. Não existe a Umbanda sem a esquerda. Porque quem vem fazer os levantamentos, quem vem fazer muita coisa, pertence à nossa linhagem, pertence à linhagem dos Exu. A lição aqui é ter olhos
para ver, conhecer, tirar as ilusões, desvendar a máscara, né? Deixar cair e observar. Aqui trabalho foi escolhido esse centro, né? Que vocês chamam Templo de Luz, que tem que ter um nome. Por isso não foi colocado um nome de terreira. Não. Templo de Luz, porque vai buscando na evolução para entender e saber o que é o conhecimento da luz. Aqui o trabalho é simples, como todo que tiver oportunidade de adentrar e vir conhecer. Essa moça chamou aqui, ela chama sempre, a Umbanda Universal. Achei interessante esse nome que ela colocou. Por que é universal? Porque conecta em todas as dimensões, em todas, moça, as dimensões, o conhecimento. Quando ela foi orientada pelo regente desse chão sagrado, a não pregar religião, porque aqui o contexto não é religioso, é o contexto espiritual. É conhecer a verdade nua e crua de como funcionam os planos espirituais, sem vincular a religião, sem impor medo na mente de ninguém, fazendo com que o ser humano conheça a si, que ele se desnude, que ele entre para dentro dele e saiba quem ele é. Este local foi produzido, vamos dizer assim, nos planos espiritual antes dela reencarnar. Antes dela reencarnar. Para que no momento que isso fosse aberto, esse trabalho que fosse aberto, ela conseguisse trazer esse conhecimento que ela já trazia de outras existências e que algumas delas ela se perdeu, para ela poder evoluir e fazer com que aqueles que queiram evoluir. É por isso que não tem tanto trânsito de tanto ser humano aqui, sabe por quê? Porque o ser humano, muitos deles preferem viver na ignorância, preferem viver na ilusão, no ego, nas coisas superficiais, naquilo que é belo aos olhos carnais, mas sem essência nenhuma, né? Luxo, é bom, gostamos, com certeza, mas não à custa de sangue e sacrifício do outro. Não queremos isso. Nenhuma entidade de luz quer isso, como tem em muitos locais neste planeta, que a luxúria, o engodo, a mentira, o uso falso de entidades que nem sequer têm, mas vivem mentindo para enganar o povo. E o povo ainda vive nessa ignorância, que acha que tudo aquilo que é belo aos seus olhos é bom. Não. Esse local aqui ele foi aberto para evolução, para aquele que realmente quer aos poucos aprender. Essa moça, ela lida muito com a dificuldade do tempo, né, moça? Porque se pensa que um dia na semana, 1 hora na semana é suficiente para ensinar o que precisa ser ensinado, é muito pouco, moça. É muito pouco. E não é porque ela quer. É porque o médium, na sua ignorância, prefere assim. Mas isso, pelo que estou previsto dentro daquilo que ela é levada, vai mudar esse ano. Vai mudar. E aqueles que não se adaptar, acredito que podem procurar outro lugar, né, moça? O médium, ele tem que ter honra, compromisso com a verdade. E só se busca a verdade dentro do conhecimento. Não imagina, moça, que são seres que estão encarnados, é porque tem dívidas para saldar. Entende? Nenhuma escolha é feita pelo amor, infelizmente, né? O ser humano que vem na assistência, ele só conhece o caminho que vai fazer ele evoluir somente através da dor. Não é assim, moça? Cada um que pisa dentro deste chão, ele não vem pelo amor. Ele não vem por gratidão, infelizmente. Ele deveria vir. Mas quando ele colhe aquilo que ele quer, ele se afasta. E muitos precisam retornar, porque não aprenderam a lição.
Nunca o ser humano busca a essência da sua evolução por gratidão. Vou lá, eu sou grato ao Criador, eu sou grato pela vida que eu tenho, eu vou lá para agradecer. Não. Ele vem porque tem um espinho cravado em algum lugar do corpo dele. Aquilo onde ele também pisou. Aí a dor às vezes se torna insuportável. E assim é o médium, moça. Assim é o médium. O médium, ele não busca compromissos, responsabilidade por amor. Ele busca pela dor. E precisa estar calcado lá no fundo. Ele está quase desencarnando para ele aceitar essa realidade. E às vezes é afetado no corpo físico. Às vezes, moça, é afetado no corpo emocional. Às vezes é afetado nas suas finanças, num familiar, num filho, em alguém que lhe ama. Aí ele vai buscar. E esse local foi criado no plano físico para que dê esse suporte, que passe esse conhecimento e aqueles minutinhos que seja dado aqui para esse esclarecimento, de poucos minutos, ainda é pouco para incutir na mente de certas pessoas o que precisa, né? Porque às vezes podem passar uma noite inteira numa baderna, né? Numa diversão, mas não querem passar aqui 40 minutos escutando. Acham dificuldade, não querem passar uma hora se conectando com as energias salutares, mas se é levado para um local onde tem farra, bebida, comilança, passam horas e horas. Essa moça foi escolhida, né, para essa missão porque ela não vê dificuldade nisso. Ela foi testada, moça, de todas as formas possíveis. Não tendo hora para ir dormir. Não tendo dia da semana. Ela foi passada por todos os testes de doença séria. E ela nunca desistiu e ela nunca se dobrou. Ela nunca pensou em desistir da missão que foi dada para ela. E é por isso que ela está aqui. Quando vem aqui uma que chamam de senhora idosa, eu não vejo uma senhora idosa. Eu vejo um espírito com jovialidade, um corpo que já está numa idade que muitos gostariam de ter, com uma resistência férrea, com uma perseverança. Eu não estou elogiando ela, moça. Eu estou falando aquilo que é, porque muitos já tentaram derrotar. Só que não contam com a barreira energética de proteção que ela tem. Muita coisa não foi afastada da vida dela, porque ela precisa, ela está cumprindo também, ela está também resgatando dívidas que contraiu no passado. Mas com essa perseverança nós conseguimos, todas as falanges e todos aqueles que trabalham com ela, criar uma armadura em volta dela, para proteger, para auxiliar. Porque ela precisa cumprir essa missão que realmente, com honra, ela está cumprindo. E que muito macho não faz. Isso não é um elogio, moça. Isso é uma realidade que ao longo das décadas vem sendo testada essa moça. É isso, não pense que não é visto. E ela ser o exemplo para aqueles que ela está trazendo para essa evolução. Ela é o espelho e ela precisa ser esse espelho. Mas isso, moça, não impede ela de ter uma vida humana, entende? O que muitos pensam que quem está dentro de uma terreira, dentro de qualquer contexto espiritual, tem que levar uma vida de santo. Não, se é para levar uma vida de santo, os santos não estão mais aqui, eles não precisam mais dessa passagem. Entendam, seres que estão buscando uma evolução espiritual, não precisa você se despojar da tua vida, do cotidiano, das coisas que você precisa vivenciar
Não é para ter uma vida de castidade. Isso é mentira, ilusão, viver sufocado pelos sonhos, sem realizar por uma crença que foi incutida na tua mente. Você que é médium, você pode viver uma vida normal, mas não vive uma vida depravada, é diferente. Você viver uma vida de diversão, de sorrir, de se divertir, de passear, de conversar, de, como vocês têm muito aqui, como essa moça, ela tem uma coisa muito forte, que ela gosta muito da dança, é por isso que acompanha o povo cigano inteiro com ela, mas não perde a sua essência, não perde a sua responsabilidade de assumir os planos de conformidade com aquilo que foi mostrado para ela. Então nenhum médium tem que se despojar, deixar de ser o que é, para fazer bonito e ficar fingindo, iludindo e se achando, botando uma máscara de falsidade que é feliz, que é realizado e satisfeito. Não, você tem que ser médium. Isso é para médiums, para seres que estão buscando evolução, ser aquilo que tu é, mas ter respeito. Não importa o local onde tu bota os teus pés, não importa o local onde tu adentre. Tu pode entrar dentro das trevas, assim como nós entramos dentro das trevas. Nós temos um critério, uma postura aonde você está. Postura. É isso que o médium precisa. Não é fazer bonito. É não perder a sua essência. Entende, moça? Ah, mas eu não vou lá, porque lá é o lugar do mal. Lá é um lugar de sombra. Lá é um lugar de perdição. Perdição é você quando tu pratica o mal, quando tu deseja a destruição do teu irmão, quando tu tenta pisar em cima dele, quando tu usurpa, quando tu rouba, quando tu tira a dignidade. Esse é o lugar de perdição. Não é um local onde tu vai se divertir, brincar, sorrir, alegrar os outros. Tenham isso na mente de vocês. Porque as críticas sempre vêm. Mas quem critica não olha para dentro de si, que é um ser humano muitas vezes podre, com uma falsa, né, uma máscara de puritanismo, que dá até piedade, se acharem puros. Não vou lá naquele local lá. Eu não vou lá porque aquele local lá não é bem visto, não é. Mas muitas vezes em certos locais tem muito mais dignidade do que aqueles que estão em locais que se julgam santificados. E é isso que tem que trazer para esse povo aqui entender que ser belo, andar bem alinhado, mas tendo uma postura, não é errado. E não é um ser das trevas. Como tem muitas religiões aí, né? Que as senhoras, vestidas de puritanismo, mas por trás das cortinas existe muita coisa perversa, existe traição, existe falsidade, existe luxúria, existe malícia. Mas diante da sociedade, nossa, é um ser, não, é um ser que mostra lá, né, moça? Algo que dentro dela não existe. Uma perversidade, um ódio, um ciúme, uma inveja, e sempre planejando os seus pensamentos destruir o próximo. Esse local aqui não tem máscara, mas... E aqueles que tentam usar máscara é derrubado e atirado aqui de dentro. É dado oportunidade, mas... é dado. De se emendar. Levamos, né? Eu falo levamos no geral, porque cada um tem o seu. É conversado, é esclarecido, é mostrado, mas quer continuar na falsidade, quer continuar no fingimento, quer continuar na ilusão. Tem um responsável para tirar daqui de dentro. A lei do regente desse tempo é essa. Oportunidade é para todos. Mas nem todos
aproveita essa oportunidade. Então eles são tirados. Eles não ficam. Eles vão procurar os seus afins. Aqui é para ser, né, sempre um templo, um local, um chão, uma terreira, seja o nome que queiram dar, de alinhamento. De nenhum querer ser melhor que o outro, mas aprenderem a terem respeito. Para começar pela hierarquia. Né? Um local não precisa ter aquela falsidade de se ajoelharem, como muitos fazem nas terreiras, beijando a mão de um ser humano tão podre ou pior do que aquele que está fazendo. Por exigência. Não, isso é respeito, Pai de Santo. Né? O filho que não vem beijar Pai de Santo está excluído. Quem não pagar, né, também não fica. Aqui não vai ter isso. E nunca teve e não vai ter. Aqui é alinhamento. É feito para evolução. Mas nem todos sabem aproveitar. Então eles são tirados daqui. Se um dia retornarem com a humildade de querer realmente aprender e conhecer as verdades que estão ocultas para essa evolução, vão ter a oportunidade de voltar. Se não aproveitar, sinto muito, aqui não ficam. Mais alguma pergunta, moça? Não sei se respondi. Respondeu muito bem, seu Caveira. Muito obrigada por tanto ensinamento hoje. Entramos num ano novo, no ano de 2026, e que mensagem que o senhor pode deixar para as pessoas? A primeira mensagem é de humildade. Sejam humildes. Sejam amorosos. Sejam condescendentes com a dor do outro. Cultive a compaixão. Quando tu olha um ser, mesmo que tu não simpatize com aquele ser, busque ter a compreensão e a compaixão. Não usem da falsidade. Porque todo ano dizem, é o ano disso, é o ano daquilo. Todo o ano, o tempo todo, o ser que busca evolução, ele vai fazer a coisa certa. E realmente, dentro dos regentes espirituais, não é só um ano de justiça. É um ano de clareza. É um ano de guerra. Ah, mas a guerra é com a arma de luta? Não. É a guerra da inteligência. É a guerra da sabedoria. É a guerra do amor. É essa arma. É essa espada que tem que ser desembainhada. É essa guerra de entendimento, de compreensão, porque é a guerra onde vai ser desnudo quem você é. Então, a dignidade de olhar para dentro de você e te recolher e aceitar que você é um ser humano num corpo carnal, buscando evolução. E que se você traz para dentro de você a podridão, é você o responsável por ela. E é você responsável para tirar de dentro de ti essa podridão. É um ano que máscaras estão caindo, sempre vai ter alguém para desmascarar. Sempre vai ter alguém que vai desnudar e que vai vir à tona a mentira, a ilusão, a falsidade. E cada semente plantada vai ser colhida, seja de bem, seja de mal. E o recado é que você seja melhor hoje do que tu foi ontem. E assim sucessivamente. Que você não use máscara, que você não use mentiras, ilusões, que você não use da espiritualidade para se beneficiar em nada e nem para enganar e iludir o teu próximo. Esse é o recado para todo ou sempre na vida de um ser humano que está buscando evolução e conhecimento, moça. É essa a verdade, é esse o recado de tu ter compaixão dentro de ti e não deixar se iludir e nem usando nós como escudo de mentira, como se nós fôssemos demônio que nós destruímos, que nós matamos. Não é nós. Sempre usaram os Exus e as pombagira. A pessoa tem uma tendência podre dentro dela. Se ela cai numa traição com o seu cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, é culpa do Exu, é culpa da pombagira, porque está se depravando, porque a pombagira está junto. Mentira! O trabalho de uma pombagira também não é isso, e isso a Padilha vai vir trazer numa entrevista com você. Não é isso que você chama, né? Entrevista. Então,
tirando toda a podridão dessa moça. Quando ela voltar e tiver isso aqui, explica para ela o que que é. E cada vez que eu vier, eu estarei fazendo esse trabalho com ela. Tá, moça? Então, o recado hoje, e sempre será o mesmo. Evolua, te despoje do teu orgulho, da tua arrogância, do teu ódio, da tua inveja, da tua maldade, das tuas críticas destrutivas. Antes de você apontar o dedo para um ser humano, olhe para dentro de ti primeiro. Vê se aquilo que tu está apontando para o outro, tu não tem em dobro dentro de ti. É esse o recado, moça. É isso que precisa ter consciência, relevância, né? Extirpar de dentro de ti o ódio e não culpar as entidades, seja elas quem for, pelas tuas maldades. Porque tudo tem que ter um culpado. Até o diabo é culpado. Mas não é o diabo que faz. Você aceita as investidas das trevas, ela nada mais faz do que cumprir o papel dela. Mas a podridão, o ódio, toda a maldade está dentro de ti que tem. Não é das entidades. Porque se tu tiver numa vibração alta, num amor, numa compreensão, as trevas não vão fazer morada dentro de ti. E elas não vão conseguir te derrubar. E não vão conseguir te destruir. Laroé. Laroé.